poder trabalhar novamente com vocês. Gostei da turma de vocês. A gente fez um trabalho bom, na medida do possível, semestre passado, né? E esse semestre a gente vai prosseguir trabalhando. Pois é, Anabela, obrigado. A gente vai prosseguir trabalhando agora com o direito internacional privado, né? Sara também, boa noite a todos, a todas. E, gente, a gente vai trabalhar esse semestre Direito Internacional Privado. Direito Internacional Privado é parecido com o público? Não. É uma disciplina da mesma área, mas não é a mesma coisa, percebam, não é uma continuação. No curso de Direito, essa disciplina foi incluída há pouco tempo, tinha no curso de RI, no curso de Direito era optativa, que tinha uma vez na vida, aí, deixa eu permitir aqui, foi incluída agora, há pouco tempo, na nova matriz curricular do curso de Direito, só que com aumentando a carga horária de vocês. Por que vocês têm uma carga horária maior? Por um motivo bem simples. Vocês não pagam disciplinas como direito de família, sucessões, você só vê uma coisinha disso. Em direito internacional privado, a gente precisa entrar em certos detalhes. Por exemplo, quando eu vou explicar direito de família para vocês, eu tenho que começar do zero. O pessoal do direito já pagou um semestre, direito de família. Então, por exemplo, direito internacional público é praticamente a mesma coisa nos dois cursos. Já o privado, não. O privado de vocês tem mais conteúdo porque alguns assuntos eu preciso dar do zero porque vocês não tiveram matérias específicas discutindo esse tema. E aí, lembrando que eu tenho formação jurídica, mas você já deve ter percebido que o meu perfil vai muito além do direito, né? Porque eu tenho formação em ciência política também, tenho formação em contabilidade, então eu não sou um daqueles juristas puros, né? Que tem aquela postura muito fechada, muito dogmática, de jeito nenhum, né? Então, hoje eu vou apresentar a disciplina para vocês e começar o assunto do ponto 1. Bem, pessoal, por enquanto a gente está nesse formato online, mas assim que for liberado, vocês sabem, estão conscientes disso, de que a gente vai ter aula nas SES ainda esse semestre, dentro daqueles protocolos, etc. Mas aí a aula, para quem não puder vir, não se preocupe, porque a gente vai passar exercícios para compensar caso a pessoa não possa vir assistir a aula presencial na sede, seja por motivo que é do grupo de risco, seja por questão de transporte, que outras cidades fica complicado, a pessoa, nesse contexto de pandemia, está pegando transporte, né? Então, não se preocupe, porque no Moodle, inclusive a gente já tem o exercício de fixação no Moodle, a gente vai disponibilizar as atividades e também a instituição já passou para a gente que as aulas que a gente vai ministrar eventualmente, assim que for autorizado, ao vivo lá na SES vão ser transmitidas na internet também. Né? Inclusive, eles já disseram que a conexão vai ser de 1 giga. Eu digo, tomara, porque a conexão ali, vocês sabem como é que é, né? Então, eles já estão garantindo aí, não, agora a conexão vai ser de 1 giga. Né? Então, sim, para transmitir, imagine, todas as turmas você transmitindo, né? Para quem não puder vir. Então, realmente eles vão ter que caprichar na conexão, né? Para que a gente consiga transmitir. Enfim, aí vocês aguardam o que a coordenação falar, mas assim, só para deixar no clima, né, de que a gente vai ter atividades na instituição, quem puder ir, ótimo, a gente vai estar lá, quem não puder, continua nos acompanhando dessa forma, online. Enfim, pessoal, agora eu vou apresentar um pouco a disciplina, vou falar, o plano de ensino já está lá no Moodle, no Google Classroom não, agora é Moodle, né? Já está no Moodle, o cronograma também da disciplina, e a gente deixou também já um exercício de fixação hoje que vocês podem fazer até o final do mês. Lembrando, esse exercício de fixação é obrigatório, ele vale meio ponto, o mesmo esquema. Independente se você... Pronto, mesmo que a gente volte a ter aulas na SES, qualquer momento a gente vai voltar, vai continuar a ter esse exercício de fixação e todos têm que fazer, mesmo aqueles que forem lá, tá? Aí soma meio ponto cada exercício de fixação, tá certo? Esse meio ponto, lembrando, é pela participação, esse meio ponto não pelo número de acertos de questões, né? É pela participação, que é um exercício de fixação. E quem não fizer, leva 2 faltas. Esse semestre a questão do Moodle também foi porque o Moodle ele tem ferramentas mais, eu não sei se a coordenação passou isso para vocês,
Mas o Moodle, pessoal, ele tem ferramentas que permite que a gente, por exemplo, identifique quanto tempo o aluno ficou na plataforma, onde é que o aluno clicou, se ele clicou em todas as coisas que estão lá disponíveis, não só os exercícios. Porque no Classroom você só consegue aferir a presença do aluno se o aluno fizer um exercício que a gente deixar lá. No Moodle, não. No Moodle, não sei se vocês sabem, se você mexer em qualquer coisa ali, ele indica no que você mexeu e quanto tempo você ficou naquela plataforma. Então, ele é uma ferramenta mais poderosa, embora, e aí, não só para vocês, os alunos reclamam que o Moodle ele não é muito amigável, né? Assim, ele não é tão intuitivo como o Google Classroom, porque é do Google, o Google eles gostam de fazer sistemas que têm, assim, uma facilidade, um sistema mais intuitivo de você utilizar. O Moodle não, mas ele é mais completo. Eu acho que a gente vai poder usar. Boa noite, Maria Rebeca. Sim, Anabela, o Google Classroom acho que vai poder usar em projeto de extensão. Inclusive, eu fiz até essa pergunta. Hoje, um aluno perguntou do SOI se a gente ia continuar no Google Classroom. Acredito que projetos de extensão, sim, né, poderão continuar no Classroom, mas disciplinas não, por conta dessa questão da frequência, né? No projeto de extensão, a frequência é a participação naquilo que é proposto, como a gente fez semestre passado, teve vários alunos dessa turma que tiveram no SOI, né? Aliás, o SOI, a inscrição, vai ter inscrições esse semestre, mas aí sai no portal Acesso, para quem tiver interesse em entrar ou continuar conosco, seja bem-vindo, semana que vem deve sair o edital, mas através do NEAC. E quem não recebeu o NEAC ele já digita automaticamente agora no começo do semestre a carga horária. Depois vocês olhem se está no portal do aluno a carga horária de vocês. Aí, caso vocês não tenham recebido a carga horária, aí tem que entrar em contato com o NEAC. Eles digitam agora, e também se quiser um certificado, né? Porque no caso, por exemplo, do LAPRE, ele já coloca no portal. O NEAC, não, só é ligado ao NEAC, né? Então, isso só dando uns recados antes da gente iniciar propriamente dito. Pessoal, vou agora falar um pouco do plano de ensino, apresentar a disciplina para vocês, né? Qualquer pergunta, por favor, façam ou vocês ou vocês fazem a pergunta por áudio, ou peçam para alguém ler, porque eu não vou conseguir, quando eu estou apresentando aqui, eu não consigo ver o chat. Pronto. Caso vocês não estejam vendo a disciplina, por favor, me avisem, né? Que aqui é o plano de ensino. Esse plano de ensino, pessoal, já está disponível lá no Moodle, né? A disciplina de vocês é Direito Internacional Privado, com 72 horas. Essa disciplina, o que é que a gente vai estudar nela, de acordo aqui com a ementa, né? Introdução ao Direito Internacional Privado, que a gente já começa hoje, conceitos e aspectos históricos, fontes do Direito Internacional Privado, teorias de qualificação, elementos de conexão, conflitos de leis no espaço e aplicação do direito estrangeiro no Brasil, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiras, chamada LINDB, bens, obrigações, direito de família e sucessões no direito internacional privado, nacionalidade, ius soli, ius sanguinis, naturalização no Brasil, noções de direito empresarial e direito consumidor no âmbito internacional e processo de adoção internacional. Então, isso basicamente é o que a gente vai estudar. Vamos agora falar da divisão da disciplina, né? Como é que o conteúdo está dividido. Esse conteúdo apresentado na ementa, né, ele está dividido, vou selecionar aqui para facilitar a visualização de vocês, ele está dividido em 5 pontos na primeira unidade e 5 pontos na segunda unidade. Na prova de vocês, cada questão, cada ponto vai ser objeto de uma questão na prova, tá? Lembrando que a nossa prova vai seguir o mesmo esquema, ou seja, independente de ser na SES ou não, de ser online ou não, né, a prova vai ser consultada, subjetiva e individual, no mesmo esquema, tá? 5 questões para você responder em uma. No caso aqui, cada ponto vai ter uma questão na prova, começando pelo ponto 1, né? A gente vai ver esse ponto 1.
Começa hoje, não dá para terminar, mas a gente começa. Introdução ao Direito Internacional Privado, conceitos e aspectos históricos. Então, esse é o ponto 1, né? Ponto 1. E nesse ponto 1 a gente vê um pouco como o próprio a ementa indica, a questão dos conceitos, aspectos históricos. O direito internacional privado é uma coisa que surgiu a partir da Idade Média, né? E vem se desenvolvendo até os nossos dias. No ponto 2, a gente vai ver fontes do direito internacional privado, que são diferentes das fontes do direito internacional público. Por exemplo, as principais fontes do direito internacional público são tratados internacionais, costumes e princípios gerais de direito. No âmbito do direito internacional privado, essas fontes são utilizadas também, mas a fonte mais importante é o direito interno dos países. Que um aspecto interessante do direito internacional privado é que você tem que estudar a legislação interna dos países para resolver um caso concreto. Então, por exemplo, se um brasileiro é casado com uma estrangeira e ali eles vão se divorciar depois, vai ter uma questão de discussão se haverá direito a alimentos, como é que fica a guarda dos filhos, partilha de bens. Então, você tem que pesquisar na legislação dos dois países e definir qual é que vai ser aplicado no caso concreto. Outro exemplo também, que é relativamente comum, uma pessoa aqui no Brasil comprou um imóvel no exterior. Coloque Portugal, apesar que Portugal e Miami e no Uruguai também, são os 3 destinos que brasileiros mais compram imóveis, né? Eu recomendo mais Portugal e Uruguai do que Miami, mas deixa para lá. Então, você tem que pesquisar na legislação daquele país, por exemplo, se o proprietário do imóvel morrer e precisa passar aquele imóvel para os herdeiros. Então, gente, a principal fonte do direito internacional privado é a legislação interna de cada país. Ponto 3, teorias de qualificação. Existem 2 teorias de qualificação, né? 2 principais. A lex fori, latim, a lei do foro, e a lex causae ou causae, que é a lei da causa. O que eu gosto de fazer nesse ponto 3? Nesse ponto 3 eu coloco uma lei de um país, pode ser qualquer um, viu? Inclusive eu já estava pesquisando de Cabo Verde. Eu já coloquei na prova Alemanha, Paraguai, Peru, Argentina, França, Suíça. Semana passada eu abordei Suíça, Itália, uma porção de países. E aí vocês indicam naquela lei e explica por quê, qual teoria de qualificação é aplicável. Lex fori, a lei do foro, significa que um juiz, no caso do Brasil são juízes federais, porque questões de direito internacional privado no Brasil, pessoal, são competência dos juízes federais, tá? São os juízes federais que aplicam, que julgam questões, por exemplo, envolvendo casos de família com exterior, bens ou contratos internacionais. São os juízes federais quem resolvem essas questões, né, esse tipo de ações. Então, quando a teoria da lex fori, o juiz aplica a sua legislação, ou seja, do seu país. Então, por exemplo, o juiz brasileiro pegou uma causa que envolva um casamento de pessoas de países diferentes. Então, se naquele caso ficar indicado que ele tem que aplicar o direito brasileiro, a gente chama isso de lex fori, a lei do foro, ou seja, a lei do juiz. Já se indicar que ele tem que aplicar a legislação estrangeira, e aí um detalhe, que vocês não podem confundir. Legislação estrangeira não é a mesma coisa que legislação internacional, não, viu, gente? Legislação internacional é aquela relativa a direito internacional público, que tem vigência em vários países. Por exemplo, um tratado internacional. Já a lei estrangeira é a lei de outro Estado soberano, que não seja o Brasil. Entenderam? Internacional e estrangeira são perspectivas diferentes. Então, por exemplo, quando eu falo da lei argentina, da lei americana, da lei portuguesa, aí eu estou falando da legislação estrangeira. Já quando eu estou falando, por exemplo, da Convenção das Nações Unidas sobre os direitos da pessoa com deficiência, aí é a legislação internacional, entenderam?
A Declaração Universal dos Direitos Humanos é legislação internacional, não é estrangeira. O que é internacional é porque tem vigência em vários países, entenderam? Sim, aí na teoria de qualificação, quando indicar que o juiz tem que aplicar a lei estrangeira, porque um grande pressuposto do direito internacional privado é que o juiz de um país pode aplicar a norma de outro, em determinadas circunstâncias, né? Se envolva, como a gente estava citando aqui, questão de bens, de obrigações, de família, que envolva pessoas de vários países, sejam pessoas naturais ou pessoas jurídicas, aí sim, aí existe essa possibilidade do juiz de um país aplicar a legislação de outro. Claro, você tem que provar que a legislação do outro país é vigente, né? Mas aí é outra história que eu não quero entrar agora para não confundir muito a cabeça de vocês. Mas assim, só para vocês terem uma noção, porque eu estou apresentando aqui o conteúdo, né? Elementos de conexão, no ponto 4. Elementos de conexão, pessoal, eles têm muito a ver com teoria de qualificação, só que indica, por exemplo, o tipo. Pronto. Quando, por exemplo, em relação à capacidade de pessoas, capacidade é você ser maior ou ser menor de idade, entenderam? Isso basicamente é Aham. capacidade. Então, por exemplo, tem países que a capacidade é de acordo com o seu domicílio. A gente diz que isso é um elemento de conexão pessoal, porque tem a ver com o seu domicílio. Outros países dizem que a capacidade é de acordo com a sua nacionalidade, ou seja, você é capaz de acordo com a lei do seu país, que aí também é um elemento de conexão pessoal. Outro exemplo que a gente pode dar é o seguinte: a maioria da legislação, aliás, todos os países que eu estudei no mundo, e eu estou agora estudando países da África, do continente americano, imóveis, por exemplo, um apartamento, sempre ele é regido pela lei do lugar em que ele estiver situado, não pela lei de nacionalidade do proprietário. Aí a gente chama esse tipo de elemento de conexão real, porque tem a ver com direitos reais. E eu não sei. Ah, pronto, é outro problema. Eu acho que vocês não estudaram o que são direitos reais, né? Direitos reais não tem nada a ver com realeza, com nobreza. Direitos reais tem a ver com coisas, porque em latim, coisa é res. O reais aí é de coisa, não é de realeza, de nobreza. Que existe o direito para isso, que é chamado direito nobiliárquico. Mas que, francamente, ninguém paga aqui no Brasil, nunca vi nem essa cadeira. Eu sei que tem na Europa, tal, em alguns países. Aqui no Brasil não existe, né? Porque, como vocês sabem, títulos de nobreza foram é, abolidos com a República. Pronto, esses são os elementos de conexão. O que é que eu faço no elemento de conexão? Eu coloco uma legislação estrangeira e vocês dizem qual é o elemento de conexão que ali está presente. Se é real, se é pessoal, se é voluntário, quando uma das partes podem escolher. Então, ali vocês dizem. E ponto 5, conflitos de lei no espaço e aplicação do direito estrangeiro. Como a gente já falou aqui, o direito internacional privado, ele se baseia na ideia de que você pode aplicar a lei de um país em outro, porém não é qualquer lei que você pode aplicar. Por exemplo, quando a lei de um país ela infringe princípios da lei de outro país, aí geralmente não se permite aplicação. Por exemplo, aqui no Brasil não se reconhece casamento poligâmico. Vamos dizer que um camarada foi para um país muçulmano, casou com 4 mulheres, um brasileiro, e quer voltar aqui para o Brasil e reconhecer o casamento. Não pode. Isso se considera ferir a ordem pública. Outro exemplo, o Brasil não reconhece uma sentença de pena de morte, porque é considerado instituto jurídico abominável. E também, gente, outro exemplo, o Brasil não reconhece a legislação de paraísos fiscais, que às vezes a pessoa pode fazer um contrato no paraíso fiscal, isso é considerado fraude à lei, sabe? Você faz um contrato no paraíso fiscal para pagar menos imposto. Aí também o Brasil não reconhece a legislação nesse caso, porque considera para fraudar a lei. Então, tem circunstância que a lei estrangeira não pode ser aplicada, tem outras, né? Mas que eu citei aqui. Porque frauda a lei, porque vai contra a ordem pública, porque o instituto jurídico é considerado abominável, como na pena de morte, né? Na época, por exemplo, da escravidão, você sabe que o Brasil foi um dos últimos países
a abolir a escravidão, a escravidão era considerada também instituto jurídico abominável, ou seja, a legislação valia aqui no Brasil, mas nos países que não reconheciam a escravidão, ela não valia de jeito nenhum. E é por isso, talvez alguns de vocês saibam, que aqui em Pernambuco mesmo, as ferrovias foram instaladas por ingleses, né? Empresas inglesas, engenheiros ingleses, etc. E as empresas empreiteiras que eram britânicas, que faziam a ferrovia, elas não aceitavam o trabalho escravo. Né? Até porque, na época, o Reino Unido já tinha abolido a escravidão e considerado instituto jurídico abominável, que só vale no país que for vigente. Entenderam? Então, é isso. Uhum. Na primeira unidade, a gente vai ter uma questão de cada ponto desses aqui. E aí, a prova, como sempre, consultada subjetiva e individual, vocês escolhem uma questãozinha, aliás, duas questõezinhas para responder a escolha de vocês. Vamos agora falar da segunda unidade, né? Professor, a gente também vai poder escolher um ponto para ser excluído da prova, que nem o senhor fez no período passado? Não, você pode escolher para responder, porque é o seguinte, só tem 10 pontos essa disciplina, entendeu? A outra disciplina tinha mais pontos, porque direito internacional público, quer queira, quer não queira, tem mais assunto do que privado. Ah, tá certo, entendi. Entendeu? Aí tinha Obrigada. ponto de exclusão. Nesse caso, como é que você faz a exclusão? Você escolhe duas questões de 2 pontos para responder, para você aprofundar o estudo. Ok. Professor, Pronto, pode perguntar. Eu sei que é disponibilizado uma bibliografia para a gente, mas existe um livro específico que a gente consiga encontrar esses temas? Por exemplo, no período passado a gente utilizava muito Mauzuoli, né? Agora, para esse período, a gente pode buscar esses temas em qual livro? Você tem como recomendar algum? Já, deixa eu terminar de falar da segunda unidade, que aí eu vou falar da bibliografia, viu? Certo. Mas tem sim, eu vou falar. Qual é o mais completo, por exemplo, né? A gente vai falar sobre isso. Pessoal, então, antes da gente falar da bibliografia, que é extremamente importante, extremamente pertinente, a gente vai falar do assunto da segunda unidade. Na segunda unidade, a gente começa pelo ponto 6, nacionalidade. Nessa parte, nacionalidade é extremamente importante, inclusive, aqui a gente vai ver quais são os principais critérios de nacionalidade, que tem o ius soli e o ius sanguinis. E o misto, né, que mistura um pouco dos dois. Ius soli significa direito do solo em latim. Ou seja, são aqueles países que dão a nacionalidade para as pessoas que nascerem no seu território. É mais comum aqui no continente americano, né, a maioria dos países, ou o critério é misto, ou é ius solis, dando a nacionalidade para quem nascer naquele território, independente se o pai é nacional ou não, ou a mãe, né? Já o ius sanguinis é o direito do sangue. Esse critério é mais usado na Europa e na Ásia, e a pessoa é nacional daquele país de acordo com a origem. Por exemplo, a pessoa é francês, a princípio, se for filho de franceses, não importa o lugar que nasceu. Do mesmo jeito que um filho de estrangeiros que nasce na França não vai ser necessariamente francês, percebam. Né? Inclusive, isso tem um problema muito sério em comunidades de imigrantes. Depois a pessoa pode se naturalizar, mas é até uma situação que, francamente, eu acho até que fere um pouco a dignidade da pessoa humana. Porque você, francamente, serve de mote até para você recrutar pessoas para extremistas. Porque imagine o seguinte, o camarada é filho de estrangeiros, geralmente de origem muçulmana, nasceu em Paris. O cara nunca foi para o país de origem dos pais. Né? Não sabe falar a língua do país de origem dos pais. O cara nasceu ali na França, para ser francês ele teve que se naturalizar, mesmo tendo nascido no território francês. Aí chegam os extremistas lá, começam a fazer buzuzu no ouvido do camarada, diz, olha, esse país te considera tanto que para você ter a nacionalidade você teve que depois entrar com um processo pedindo a naturalização, processo administrativo, né? Pedindo a naturalização. Ou seja, você não lhe deu porque você nasceu aqui a nacionalidade. Hoje o Brasil é misto. Né? O principal critério do Brasil é nascimento
no território brasileiro, independente de ser. Porém, no caso do Brasil, se for filho de brasileiro nascido no exterior, se torna brasileiro pelo mero registro no consulado. Então, basta levar a pessoa no consulado brasileiro e registrar, já fica sendo. Então, por isso que hoje em dia a gente diz que o Brasil não é mais ius soli, mas é misto. Né? Estados Unidos também é misto. Então, geralmente, esses países que, embora o Brasil e os Estados Unidos tenham um critério comum, né? O primeiro critério que a legislação admite é o território, ou seja, você é brasileiro ou americano, porque se você nasceu naquele território, mas como permite que os filhos nascidos no exterior se registrem facilmente no consulado, que funciona como cartório, como a gente viu no semestre passado, então a gente considera hoje misto, né? E a maioria dos países europeus e asiáticos são ius sanguíneos, ou seja, você pode nascer ali, a princípio você não é nacional daquele país. Pronto. Isso no ponto 6. A gente vai ver também os critérios de naturalização para estrangeiros no Brasil. Ô, professor, Oi, pode perguntar. uma pergunta. Nesse caso, por exemplo, desses países assim que você precisa ter os pais do país para ser considerado da nacionalidade, essa pessoa que nasceu, ela vai ser necessariamente da nacionalidade dos pais? Ou vai depender também da legislação do outro país? Depende da legislação do outro país. E isso é um problema porque, no caso da Europa, isso gera apátridas, pessoas que não têm nacionalidade, porque fica no vácuo. Por exemplo, imagine um caso de uma pessoa que é filha de estrangeiros, que nasceu na Europa, sendo que o país de origem dos pais dela diz que ela tinha que ter nascido lá, no território, não dá direito. Pronto, isso quase ocorreu com o Brasil, porque o Brasil estava num problema que era preciso você ingressar, se você fosse filho de brasileiros nascidos no exterior, era preciso você ingressar com um processo para conseguir se naturalizar depois ou conseguir a nacionalidade brasileira, entendeu? Aí veio a emenda constitucional e ela permitiu agora que simplesmente você possa ser brasileiro registrando, tirando o registro civil da pessoa no consulado do Brasil no exterior. Mas, assim, tinha até um movimento chamado Brasileirinhos Apátridas, porque tinha o risco de 200 mil crianças, filhas de brasileiros nascidos no exterior, em países ius sanguíneos, ou seja, que dão o direito de nacionalidade somente pelo sangue, né? Essas crianças corriam o risco de ficar sem nacionalidade. E aí veio essa emenda constitucional, foi um movimento muito interessante, muito bonito, muito bem articulado pela comunidade brasileira no exterior, porque vocês sabem, né? Ou se não souberem, fiquem sabendo. Hoje em dia, pessoal, a gente tem mais brasileiros fora do Brasil do que estrangeiros aqui. Muito mais, viu? Tem gente que diz de 1,5 milhão, estrangeiros no Brasil a gente tem de 800 mil a 1 milhão, entre legais e ilegais. E brasileiros no exterior, ninguém sabe ao certo, mas 1,5 milhão, 2 milhões, alguns dizem até 3 milhões. 3 milhões eu não acredito não, mas de 1,5 milhão a 2, porque varia muito a estatística, sabe? Mas percebam que é aproximadamente o dobro, né? Claro, o Brasil também não é um país nem de imigração, nem de imigração, como, por exemplo, você pegar o México, você vai ter 10, 20 milhões de mexicanos nos Estados Unidos, não é essa perspectiva, não. Mas, hoje em dia, tem mais brasileiros fora do que dentro. Assim, mais brasileiros imigrados do que estrangeiros aqui no Brasil. Muito mais. Então, também foi nesse sentido que essa emenda constitucional facilitou. Então, como eu estava dizendo, pessoal, esse problema de países ius soli, aliás, ius sanguíneos, é sério, principalmente na Europa, porque, como eu disse, a maioria dos países europeus dão o direito de nacionalidade pela sua origem, pelo sangue, né? Por isso que é ius sanguíneos. E tem muitos filhos de imigrantes de países ius solis, ou que não dão nacionalidade para quem nasceu no exterior, e aí gera apatria. E muitas vezes, como eu disse, isso é motivo para aliciamento para movimentos terroristas, etc. Porque, pronto, vamos fazer uma digressãozinha rápida, mas isso interessa em muito vocês, principalmente do curso de RI. Terroristas, por exemplo, vocês acham que uma pessoa, por exemplo, um refugiado sírio, que mal sabe falar inglês, ou que não fala direito inglês, vai conseguir organizar, assim que chegar,
por exemplo, de 1 a 2 anos chegou em Londres, vai conseguir organizar um atentado terrorista? Não. O que é que eles fazem? Eles aliciam pessoas que nasceram ali naquele país, mas que são considerados párias da sociedade. E aí você chega naquela pessoa e diz, olha, aqui você é visto como uma pessoa de segunda categoria, você nasceu aqui, você não pode ter nem a nacionalidade do país. Entendendo? É terrível. É terrível essa questão. Bom, pessoal, vamos agora para o ponto 7, né? Ponto 7 a gente vai falar de bens e obrigações no direito internacional privado. Nessa parte a gente vai ver a questão dos bens móveis, dos bens imóveis, contratos, né? Como é que esses contratos são celebrados, como é que esses contratos são regidos, né? Imóvel, como eu falei, praticamente todos os países que eu tenho pesquisado, o imóvel sempre é regido pela lei local. Os bens pode variar para ser a lei do país do proprietário, a lei de situação do bem móvel, né? Do bem móvel, aquele que você pode mover de um lugar para outro. Mas imóveis não, casas, terrenos, apartamentos, etc. Sempre a lei do país em que estiverem situados. Ponto 8, a gente vai falar sobre direito de família e sucessões no direito internacional privado. Direito de família tem a ver com casamento, tem a ver com divórcio, filiação, né? E sucessões que é em relação à questão de inventário, de testamento. Então, nessa parte a gente vai falar. O que eu noto aqui é que, como vocês não pagaram nem disciplina de família e sucessões, e aí, gente, vocês fiquem sempre à vontade para interferir qualquer hora que vocês quiserem, para me perguntar. Porque vocês não pagaram a disciplina. Por exemplo, em direito tem um semestre só de direito de família, tem um semestre só de direito de sucessões, isso é uma disciplina do semestre todinho. E aí a gente coloca-se como um ponto aqui. Então, às vezes a gente precisa falar conceitos chaves de direito de família, sucessões, para que vocês possam entender isso, né? E essa área é bem interessante porque cada vez mais as pessoas se relacionam com estrangeiros, né? Então, a pessoa casa com estrangeiro, como é que fica essa questão, né, de bens, se divorciar, se morrer, como é que é inventário, testamento. Ponto 9, a gente vai falar do direito empresarial e direito consumidor no direito internacional privado. Direito empresarial em relação à questão de empresas, né, que regulamenta as empresas no âmbito internacional, falar um pouquinho da questão de comércio, né, e direito do consumidor, que hoje está muito em voga, apesar que perdeu fôlego agora com a pandemia, né, e com a alta do dólar, mas tem a ver com o fato de as pessoas, por exemplo, praticarem turismo de consumo, de sair do seu país, de comprar produtos fora. Uma coisa bem interessante é que, e pouca gente sabe, é o seguinte: se você compra um produto fora do Brasil e aquele produto tem filial, a empresa tem filial aqui no Brasil, você não precisa adquirir uma garantia internacional, não. Inclusive, a garantia internacional é muito cara, né? Aquela empresa tem a obrigação de lhe prestar a garantia. Por exemplo, se você comprar um telefone da Apple, a Apple também trabalha no Brasil, né? Então, você não precisa adquirir uma garantia internacional, porque às vezes até lá fora do Brasil, digo isso que já passei por isso, depois a gente explica melhor quando chegar no assunto, o pessoal fica insistindo para você comprar. Eu fui comprar uma vez um tablet e a garantia internacional era $100, né? E a mulher porque queria me vender a garantia internacional. Não quero não, porque eu já sabia, né? Já sabia que o tablet era da Samsung, a Samsung filial do Brasil, e, portanto, eles teriam a obrigação de me atender aqui também, né? Independente de ter comprado essa garantia internacional, não. Que essa garantia internacional pode funcionar como garantia estendida, percebam, né? Mas ela não funciona, se tiver problema dentro daquilo que a lei estabelece como uma garantia legal, aí sim, tem toda a obrigação de atender. Se a empresa funcionar no Brasil, claro. Tiver filial, né?
E, por último, no ponto 10, adoção internacional. A adoção internacional tem a ver, como vocês sabem, com adotar pessoas em outros países. E uma coisa que vocês talvez não saibam agora, mas vão saber, inclusive eu gosto muito de explorar esse assunto para seminário, porque o pessoal gosta de apresentar sobre esse tema, é que a adoção internacional tem que ser uma coisa excepcional, tá? Você só adota alguém ou encaminha uma pessoa para adotar se for numa situação que ninguém tenha conseguido ninguém, por exemplo, no país. Você só encaminha uma criança para adoção internacional aqui no Brasil se ela não foi adotada de jeito nenhum aqui no Brasil. Se ninguém quiser adotar ela no Brasil. Vocês sabem por quê? Imaginam por quê? Pronto, a ONU recomenda isso também, viu? Que a preferência de adoção sempre seja no país de origem da criança. E só põe adoção internacional caso ninguém se interesse no país. Por que é assim? Não só pela questão da cultura, mas, sobretudo, gente, pela questão de tráfico de crianças, de tráfico de órgãos, entenderam? Então, a adoção internacional é uma coisa excepcional, que só deve ser permitido caso não consiga colocar aquela criança numa família no país de origem. Ô, professor. Pois não. E quando, no caso, nesses exemplos assim de pessoas que vão para outros países fazer adoção, isso seria uma adoção internacional também? Seria, mas como eu estou dizendo a vocês, a maioria dos países hoje, eles só permitem a adoção internacional se aquela criança não foi adotada de jeito nenhum, se não há pessoas, porque vocês, não sei se vocês sabem, existe um cadastro nacional de adoção, existe o nacional e estadual também de adoção, no qual tem uma lista lá de espera, no qual a pessoa coloca o perfil das crianças que querem adotar. Infelizmente, crianças que já são um pouquinho mais idosas, que são negras, né, e que têm problemas de deficiência, essas crianças ficam à disposição, né, e acabam ficando sem ninguém para adotá-las. Então, gente, alguns países não são signatários porque tem um tratado que estabelece esses princípios, entendeu? Aí, às vezes, as pessoas vão adotar em países que não fazem parte desse tratado, que estabelece essa preferência sempre da adoção nacional, né? A adoção internacional é exceção. Caso ninguém queira, e às vezes ocorre, a gente tem vários casos, inclusive os alunos, pronto, eu gosto de passar, e às vezes as pessoas até se emocionam, né? O pessoal faz o seminário, e o pessoal traz aqueles documentários ou reportagens que mostram crianças aqui no Brasil que ninguém queria adotar, às vezes porque eram vários irmãos, entendeu? Que vocês sabem que dão preferência para a adoção que permaneçam juntos os irmãos, ou porque um tem deficiência, enfim, vários motivos, e aí alguma pessoa no exterior teve essa caridade e conseguiu fazer a adoção. Mas, assim, eu concordo que não deve ser facilitada a adoção internacional e que deve dar prevalência por aqueles motivos que eu já falei, né? A cultura e também a perspectiva de evitar tráfico de órgãos, etc. Tráfico de criança, né? Exploração. Então, é por isso. E pronto, pessoal. Alguma dúvida em relação ao conteúdo? Não, né? Vamos agora falar daquilo que vocês estavam perguntando, que era a bibliografia. Veja só, existem 3 livros da bibliografia básica. O bom é que na biblioteca digital da ACES tem a última edição desses 3 livros. Isso é muito bom. Então, vocês podem acessar. Infelizmente, para o curso de RI, a biblioteca digital da ACES não tem tantos volumes. Mas como a nossa disciplina tem, né, lá você tem esses 3 livros, última edição, né? Isso é muito bom. Então, vamos lá falar dos livros. Olha, eu recomendo esses 3 livros, só que tem um que é o mais completo. O mais completo aqui não é o de Mauzuoli, é o de Florisbal Delomo, atualizado por Augusto Jäger Júnior, Curso de Direito Internacional Privado da Editora Forense. Esse livro, basicamente, ele tem todos os assuntos que vocês abordam, tanto em relação ao conteúdo, quanto em relação aos seminários. Ele fala de tudo, ele tem uma linguagem simplificada, ele não é um autor que é muito pesado de se ler,
e ele ainda faz um resumo no final de cada capítulo. Então, eu gosto muito do livro do Floresval Delorme, e ele é o mais completinho deles. O outro livro é do Jacob Dollinger, atualizado pela professora Carmen Tibúrcio, Direito Internacional Privado, da editora Forense também. Esse livro é muito bom, mas ele é bom em teoria geral. Em teoria geral, ou seja, mais para a primeira unidade, aquela parte de teorias de qualificação, de elementos de conexão, aí realmente ele é melhor. Mas, assim, daquela parte mais concreta que a gente fala de família, de direito ao consumidor, essas coisas ele fala menos, entenderam? Ele é bom na parte de teoria geral. Por sua vez, o último livro é o do Mauzuoli, Curso de Direito Internacional Privado da Editora Forense. Esse livro de Mauzuoli não é tão bom quanto o de público dele, porque o de público dele é excelente, inclusive o de público dele ele já faz também pensando não só no curso de Direito, mas também no pessoal de RI. Esse livro de privado, ele, aos poucos, ele está melhorando. É um livro bom, entenderam? Não é ruim, não. Porque o autor é bom, mas não é excelente, é porque de público ele tem um livro assim excelente, que é o melhor em língua portuguesa. Esse aqui não é o melhor de língua portuguesa e nem é o mais completo. É um bom livro, que vale, dá para estudar por ele, né? Não é tão completo quanto o Delorme, porque a área de Mauzuoli é mais para público do que para privado, né? Mas é um bom livro, e ele está melhorando a cada... acho que o objetivo dele é chegar no mesmo nível de excelência do público. Só que o de público já tem mais de 10 edições, esse de privado vai na 4ª, né? Então ele tem um tempinho ainda para ele conseguir fazer um livro bom de direito internacional privado. Bom, pessoal, eu recomendo esses 3 livros com foco no Delorme, que eu considero mais completinho, né? Mas qualquer um dos 3 dá para usar. Pelo amor de Deus, não usem livros de resumo nessa área, nenhum presta. Apesar que, com o pessoal de RI, eu não tenho tanta essa preocupação, não. Tenho mais preocupação com o pessoal de Direito. Mas, de repente, vocês podem ter algum parente que estuda Direito, enfim. Aí diz, não, eu estudo por esse resumo. Não, resumo de Direito Internacional Privado não presta, não. E as editoras me mandam, eu dou uma olhada. Até agora, eu não conheci um que seja bom, não. Tem um livro também que é bem conhecido, de Portela, que é Direito Internacional Público e Privado Juntos. Eu não recomendo, porque em público ele é bom, em privado ele é regular. Então, no caso de vocês, recomendo esses 3 autores e, na minha opinião, o melhor é o Delorme. Dos 3, o melhor é o Delorme. É o mais completo, né? Mas dá para estudar por qualquer um dos 3 aqui para fazer a prova de vocês, tá? Então, eles ficam aí de bibliografia recomendada. Tem mais algumas coisas que eu gostaria de falar agora com vocês, antes da gente começar o assunto propriamente dito, do ponto 1. É o seguinte, pessoal, a gente vai ter seminários. Os seminários, lembrando, a gente vai dividir a turma em pessoas que vão fazer na primeira unidade e pessoas que vão fazer seminários na segunda unidade, tá? Provavelmente, pelo quantitativo da turma de vocês, a gente vai dividir a turma em 4 grupos. 4 grupos. 2 se apresentam na primeira e 2 se apresentam na segunda. Uma coisa que eu queria combinar com vocês é que a gente fizesse o seminário através de vídeo, de todo jeito. Por quê? Porque mesmo voltando às aulas na SES e transmitindo de lá, nem todo mundo vai poder frequentar, não é isso? E eu quero que todos vocês façam os seminários, sejam na primeira ou na segunda unidade, tá? Então, a gente já pode deixar de antemão, se todos concordam, de fazer o seminário de qualquer jeito, através de vídeo, que vocês ou vão colocar na última semana de... Deixa eu olhar qual foi a data que eu coloquei, acho que foi para a última semana de setembro, né, data dos seminários. Acho que semana que vem eu já coloco os temas dos seminários. E aí a gente faz isso por ordem de inscrição, né? Deixa eu olhar aqui. Dia 20... Aí não muda, Oi. A gente tem aquela opção de também fazer como a gente fez no Classroom, de comentar o grupo. Tem. Inclusive, o Moodle é muito mais completo para esse tipo de coisa, né? Sim, tem. Perfeito. Vai ser por ordem de inscrição. Eu posso colocar semana que vem, aí vocês se inscrevam. A gente coloca 4 grupos.
Mas todo mundo concorda, né? Fazer o seminário por vídeo. Porque nem todo mundo vai poder vir para a aula ao vivo e tal, e eu quero que todos participem, seja na primeira ou na segunda unidade. Aí, lembrando, o esquema é o seguinte: se o seu grupo se apresentar na primeira unidade, a sua prova vale 10, mas vai ser dividida por 2 e somada com a nota do seminário, que vale 5. Nota do seminário em grupo. Exercícios de fixação, essas coisas, a pontuação de exercício de fixação é totalmente extra. Tá? É totalmente extra. Então, é isso. As atividades assim que valem a pontuação principal, seminário e prova. Aí, na outra unidade, você já fez na primeira, na outra unidade você faz a prova valendo 10 e fica com o somatório, né, dos exercícios de fixação, que vão ser feitos tanto na primeira quanto na segunda unidade. Entenderam? A metodologia é essa, de pontuação. Mas fica certo assim, né? Seminários vão ser online, vão ser através da gravação de vídeo, mesmo com aula presencial na SES, porque aí já fica certinho, né? Vocês já fazem lá, né? Vocês já fazem lá. Tá certo, pessoal? Combinado, né? Certo, certo. Combinado. Semana que vem eu coloco os temas. E o primeiro vocês entregariam dia 29 de setembro. 29 de setembro. Dá tempo, tranquilo. Pronto. O que mais vocês têm para perguntar sobre a disciplina, no geral, antes de eu começar o assunto? Podem perguntar, que eu já estou me organizando aqui para começar o assunto, né? Ô, professor, Pois não. As atividades de cada ponto que o senhor vai passar vai ser no mesmo esquema do semestre passado, no caso, naquele questionário com questões de múltipla escolha? Não vai ser questionário do Google Classroom, vai ser o questionário do Moodle. Inclusive, já tem lá do ponto 1, vocês podem fazer até o dia 31 de agosto. Semana que vem eu deixo do ponto 2. E vai ser sim. Lembrando que façam sempre até aquela data. Se você não fizer até aquela data, você leva 2 faltas. Vocês levam 2 faltas quem não fizer. E quem fizer, independente do número de questões acertadas, ganha meio ponto para somar com a prova extra, tá? Ganha meio ponto extra. A frequência de vocês, gente, vai ser oferida por aquele exercício de fixação, mais o relatório que a gente puxar do Moodle, viu? Porque, como eu estava falando aqui, o Moodle permite que a gente puxe um relatório, e é por isso que é importante vocês olharem o que a gente deixa lá, tá? Porque a gente tem como, eu digo assim, não só o professor, mas a coordenação e principalmente a reitoria. Eles têm como ver o que é que você mexeu e o que você não mexeu. Ô, professor, mas Pois não. necessariamente a gente precisa entrar na plataforma no dia que ocorre aquela Desculpe. aula? Não precisa. Não precisa entrar naquele dia, entendeu? Você pode entrar depois. Inclusive, como eu disse, a gente, por exemplo, hoje, vamos dizer que algum aluno não tenha podido assistir essa aula de hoje, ela vai ficar lá gravada, do mesmo jeito que era no Classroom, só que aí eu tenho como ver se depois aquela pessoa foi lá e assistiu, entenderam? Entendi. Tem como a gente ver isso. Inclusive, esse é o principal motivo pelo qual foi mudado, né, a plataforma. Porque o Google Classroom, ainda que ele seja muito mais simples de você usar, muito mais simples de você perceber, né, ele tem esse probleminha. De você só ver se você, por exemplo, fez o questionário. Você não tem como ver, por exemplo, se eu deixar um vídeo lá, não tem como eu ver quem assistiu ou se a pessoa que não estava na aula naquele dia foi lá e assistiu depois. O Moodle permite que a gente veja isso. Então, ele é mais completo. Mais difícil de usar também, mais chatinho, né? Mas mais completo. Bem mais completo.
Pronto. Se vocês não têm alguma pergunta, a gente vai começar o ponto 1, né? A gente tem uma porçãozinha de assunto esse semestre, então já é bom a gente começar o ponto 1. Bom, pessoal, esses slides que vocês estão vendo aqui, eles já estão disponíveis lá no Moodle, né? A gente vai deixando sempre, e cada semana a gente deixa alguma coisa. Semana que vem eu deixo do ponto 2, e assim sucessivamente, né? Pronto, a partir desse momento, quem tiver de fazer alguma pergunta, pergunte também no áudio, ou peça para algum colega, já que eu só estou vendo os slides, né? Então, pessoal, nosso ponto 1, introdução ao direito internacional privado, conceito e aspectos históricos. Direito internacional privado seria o conjunto de preceitos que regulam as relações de ordem privada da sociedade internacional. Então, direito internacional privado não é a mesma coisa que direito internacional público e não é uma continuação, embora esteja dentro da mesma área de disciplinas focadas no direito internacional, né? Só que ele trabalha com o quê? Com relações de ordem privada, ou seja, com questões de interesse particular, como, por exemplo, a gente estava falando aqui, direito de família, que aí vem casamento, divórcio, filiação, sucessões, contratos, bens. É isso, basicamente, que o direito internacional privado trabalha. E, na medida que a gente vive hoje, vocês sabem, né, muitas pessoas vão morar no exterior, inclusive a gente até brinca, né, que no curso de RI, uma porção de gente parece que quer fazer RI porque quer morar no exterior, nada contra, pelo contrário, fica até satisfeito de saber que hoje a gente tem alunos em vários países, né, como vocês sabem, a gente tem alunos no Canadá, ex-alunos regressos nossos, inclusive orientando os meus do curso de RI, Canadá, Portugal, Itália, Irlanda, enfim, vocês já viram aí nos nossos encontros vários alunos, né? Então, por exemplo, noções de direito internacional privado ajuda essa pessoa a saber, caso ela tenha futuramente algum problema em relação a algum bem que adquiriu no exterior, ou mesmo em relação ao casamento, ou algum inventário. Então, por isso é que direito internacional privado é importante para o profissional das relações internacionais estudar, porque aí ele vai ter noção de como resolver conflitos jurídicos de questões privadas, sejam questões de família, sejam questões empresariais. A maior parte do direito internacional privado ele trabalha ou com questões de família ou com questões de bens, né, de bens no exterior. O conceito que Delommo traz, como a gente falou, ele é o autor que a gente mais usa, é que direito internacional privado seria um conjunto de normas de direito público interno que busca, por meio de elementos de conexão, encontrar o direito aplicável nacional ou estrangeiro quando a lei comporta opção entre mais de uma ordem jurídica para solucionar o caso. Esse conceito dele é mais completo e complexo, né? Primeiramente, quando Delommo diz que o direito internacional privado é formado por um conjunto de normas de direito público interno, isso significa que essas normas de direito internacional privado são normas internas, originárias de estados estrangeiros. Tá certo? E ele usa elementos de conexão, esses elementos de conexão a gente vai ver mais à frente, mas esses elementos de conexão, eles vão indicar, por exemplo, numa questão de direito de família que envolva um brasileiro casado com um americano, vamos dizer que o casal é homoafetivo, né? O direito naquela relação familiar vai ser o direito de qual país? Pronto. Isso, o direito internacional privado ajuda a gente a estabelecer qual. Seja ele nacional ou estrangeiro, né? Quando a lide é o processo, viu? Né? Só lide no sentido de lidar ou de trabalho, né? Processo comporta a opção entre mais de uma ordem jurídica para solucionar o caso. Então, imagine, você tem ali uma relação de direito de família, como está citando aqui, um casamento de duas pessoas de países diferentes, e aí eu quero saber, eles querem se divorciar ou tiveram algum problema, eu quero saber qual é o direito que vai resolver. Pronto. Isso é questão para direito internacional privado.
Prosseguindo aqui, pessoal, é bem importante vocês terem noção de que não existia regras de direito internacional privado na antiguidade. A antiguidade do ponto de vista de período histórico, né, que começa com a invenção da escrita e termina com a queda do Império Romano no ano 476 depois de Cristo. Então, não havia direito internacional privado ali. Por quê? Porque na antiguidade o direito era muito ligado ao território. Não se aplicava o direito de um país em outro, como hoje em dia a gente faz, né? E além disso, eu acho que eu falei isso em direito internacional público, na Roma antiga e na Grécia clássica, os direitos estrangeiros eram muito restritos, muito restritos. Os estrangeiros tinham praticamente nenhum direito na Grécia e em Roma, inclusive na Grécia, pessoal, o estrangeiro, por exemplo, imagine o seguinte, um estrangeiro em Esparta. Vocês sabem que os cidadãos espartanos, eles viviam só para a guerra, né? Eles viviam num constante militarismo, né? Eles viviam, a vida deles era servir a Esparta. Como vocês já viram vários filmes, já leram alguns livros, tem gente que gosta da história dos espartanos, etc. O comércio em Esparta era feito por estrangeiros. Então, mesmo assim, esse estrangeiro ele tinha que ter uma espécie de padrinho que tinha um nome para isso, eu esqueci agora, que era um cidadão espartano, por exemplo, em outras cidades da Grécia também tinha, assim, que ficava responsável por aquele estrangeiro. Até porque para um espartano, por exemplo, era indigno ele exercer o comércio, porque o verdadeiro cidadão espartano, ele só poderia viver para a guerra. Na Roma Antiga, a perspectiva é outra, né? Na Roma Antiga, o estrangeiro ele tinha menos direito do que o nacional, mas ele tinha alguns direitos. Em Roma, a princípio, né, os estrangeiros poderiam ser vendidos como escravo e ter seus bens sequestrados. Essa situação mudou a partir de 242 a.C., quando se desenvolveu o ius gentium, que era o direito dos estrangeiros, e se criou o pretor peregrino para resolver pendências jurídicas ligadas a estrangeiros. Esse pretor peregrino era uma espécie de mistura de juiz com promotor que protegia os direitos dos estrangeiros em Roma. Eu falei isso em público, mas eu volto a contar a mesma história em privado. Por exemplo, na Roma Antiga, vocês que já leram a Bíblia, vocês gostam de ler o Velho Testamento, vocês devem ficar até achando que Pilatos, que era o governador romano, né, da Judéia, fica tentando defender Jesus, porque ele insiste que Jesus se defenda. Não, a perspectiva não era essa. A perspectiva era o seguinte: Pilatos era um romano, instruído do direito romano, e Pilatos ele não poderia condenar ninguém, nenhum homem livre, melhor dizendo, sem o direito ao contraditório, que é o direito de defesa. Então, por isso que ele insiste tanto com Jesus. Não é porque ele era bonzinho, é porque ele era romano, né? E uma autoridade romana. Então, ele insiste com Jesus para que Jesus se defenda, porque ele não poderia condenar nenhum homem livre à pena, né, a qualquer pena, sem dar esse direito de defesa. Se Jesus fosse um escravo, ele ia dizer o seguinte: pega esse escravo e crucifiquem os donos, né? Porque no direito romano a propriedade do escravo era absoluta, então você poderia matar o escravo. Por outro lado, o cidadão romano, como é o caso de Paulo na Bíblia, né, o apóstolo Paulo, ele tem o privilégio de foro. Quando ele é acusado, ele vai ser julgado em Roma, e quando ele é condenado à morte, ele não vai para a cruz, porque a cruz era para estrangeiros e escravos. Como cidadão romano, ele tinha direito a uma morte rápida. Se ele escolhesse, por exemplo, os romanos gostavam muito, e isso era bem interessante, né? Dar uma festa, e no final da festa a pessoa fazia como Sócrates, tomava um veneno, né? Ou então cortar os pulsos numa banheira, né? Paulo escolhe ser decapitado, porque era considerado uma morte rápida. Bom, na Bíblia, já que a gente está falando desse assunto, existem passagens simpáticas aos estrangeiros, determinando que estes não deveriam ser oprimidos na antiga Israel. No Velho Testamento, e isso é bem claro lá nos primeiros livros, né, do Pentateuco, diz que os estrangeiros não deveriam ser oprimidos em Israel,
porque o povo de Israel foi estrangeiro na terra do Egito, né? Uma questão de empatia, né? De empatia. Na antiguidade, em regra geral, os estrangeiros não tinham direitos pela absoluta territorialidade das leis. Ou seja, a lei era para ser aplicada num território. Você não tinha essa noção que existe hoje de que a lei de um país pode ser aplicada em outro em determinadas circunstâncias, né? Então, por isso é que a gente diz que não havia direito internacional privado na antiguidade, porque cada país aplicava o seu direito. Perceba que na Roma antiga, aquele era direito que Roma dava aos estrangeiros, não era o direito dos estrangeiros. Depois, e só vai surgir depois com as invasões bárbaras, já no finzinho do Império. Mas, por exemplo, na época de Jesus, que o Império Romano estava no seu esplendor, o ius gentium, que é o direito dos estrangeiros, era uma concessão de Roma, e Roma se sentia civilizada para isso, para os estrangeiros que estivessem vivendo ou circulando no território romano, né? Então, era uma concessão romana. E, somente, como eu estava falando aqui, né, somente a partir da invasão bárbara do Império Romano no século V é que surge a ideia da personalidade da lei, através do qual cada ser humano passa a ser julgado de acordo com a sua tribo, o seu povo ou a sua nação, né? Então, a partir dessa invasão bárbara do Império Romano, e aí você vai ter vários povos bárbaros que circulam pelo Império Romano, como os visigodos, os lombardos, os vândalos, né, que até hoje a gente usa a expressão vândalo, mas ficou como sentido pejorativo, mas era uma tribo bárbara, né, germânica. E, então, nesse momento em qual os povos bárbaros estavam invadindo o Império Romano, né, aí sim, cada povo passa a ser julgado de acordo com a sua lei, seu direito de origem. Aí isso já vai servindo de apoio para o surgimento mais tarde do direito internacional privado. A partir da morte de Carlos Magno, no século IX, né, do rei imperador Carlos Magno, se restabelece a territorialidade durante o feudalismo, pois o senhor feudal, dentro do seu território, admitia somente a sua própria lei. Pronto, aí é um ponto de inflexão na Idade Média, né? Depois que Carlos Magno morre, a Europa ela fica fracionada dentro do sistema do feudalismo e, como muitos de vocês já como muitos de vocês já sabem, naquele período cada senhor feudal era o senhor do seu domínio, né? Inclusive alguns tinham moeda própria, administravam a sua própria legislação e etc. Eles faziam o que eles queriam dentro do seu domínio. Vocês que assistiram Game of Thrones também veem ali uma remissão forte ao período do feudalismo, né? Aliás, Game of Thrones eu só gostei no início, depois do meio pro fim ficou um lixo entre nós, né? Não sei se vocês também têm essa impressão. Eu tenho também, depois da quinta temporada foi só... Acho que só até a quinta prestou. Até a quarta ou a quinta, inclusive eu tinha até os boxes aqui das primeiras temporadas. Tenho, né? Os boxes aí da primeira temporada. Até a Primeiras. quarta. Acho que eu tenho até a quarta, por aí. Por volta do ano 1100, na Universidade de Bolonha, surge a chamada Escola dos Glosadores, que buscava, né, nas leis romanas, a regulamentação sobre os estrangeiros para solucionar conflitos normativos. Aí já a Idade Média já vai chegando na sua fase do meio para o fim, né? As primeiras universidades vão surgir na Europa. Acho que vocês sabem que a universidade mais velha da Europa é Bolonha. E, pasmem vocês, as primeiras universidades não surgiram no mundo ocidental, viu? Surgiram no mundo islâmico. Porque na Idade Média, a vanguarda do conhecimento e da ciência era no mundo muçulmano, não era na Europa cristã, né? Então, começou a surgir no mundo muçulmano e depois veio Bolonha, aí vai surgir Oxford, Sorbonne, né? Acho que Espanha mais velha é Salamanca, enfim. Aí vão surgindo essas universidades na Europa. Aí surgiu a Escola dos Glosadores.
Esses glosadores, glosa no sentido diverso, o que eles faziam? Eles pegavam a lei romana, por exemplo, o Código Justiniano, e embaixo dos artigos da lei romana eles colocavam comentários em forma de glosa diverso, explicando como elas deveriam ser aplicadas ou explicando a interpretação daquela lei. E eles buscavam, nessas leis romanas, inspiração para resolver conflitos com estrangeiros, né? Já nesse período aí da Idade Média. E também outro fato importante da Idade Média é que inúmeras cidades comerciais, principalmente as repúblicas autônomas do norte da Itália, como Florença, Veneza, Pisa, passaram a criar o seu próprio direito, chamado Estatuto, e o intercâmbio entre essas cidades passou a demandar soluções jurídicas para eventuais conflitos de leis. Essas cidades comerciais do norte da Itália, finzinho da Idade Média, começo do Renascimento, elas eram independentes, cada uma tinha sua própria legislação, como é dito, é o chamado Estatuto. E aí você tem várias, não só essas que foram citadas, como Florença, Veneza, Pisa. Veneza, por exemplo, foi uma república independente até o começo do século XIX. Era a República de Veneza, né? Ou Sereníssima República de Veneza, como era o nome oficial da própria república, né? E cada uma tinha sua legislação. Então, como havia um intercâmbio comercial muito grande, os juristas passaram a desenvolver regras de direito internacional privado para resolver questões principalmente comerciais entre essas cidades. Tem Gênova também é outra cidade muito importante, autônoma, né? Essas cidades tinham essa independência, eram repúblicas independentes do norte da Itália. No século XIV, já no fim da Idade Média, né? Por sua vez, surge o mestre italiano Bartolo, considerado o pai do direito internacional privado e um dos chamados pós-glosadores, que não se limitava a interpretar o direito romano, mas criar, a partir de comentários sobre a glosa, um direito novo. A grande inovação trazida por Bartolo é que, com base, ele não vai ter base só no direito romano, não. Até nos costumes e nas práticas cotidianas, eles vão se embasar, né? E vão criar soluções de problemas de direito internacional privado que até hoje a gente usa, que até hoje estão na legislação de vários países, inclusive do Brasil, como a gente vai falar aqui, daqui a pouco. Algumas soluções adotadas pelos italianos nessa época são usadas até hoje pelo direito internacional privado, como eu disse. Por exemplo, bens imóveis, a lei da localização da coisa, sucessão, o domicílio do falecido, contratos, o lugar da celebração, delitos, a lei do lugar do ato. Vou explicar cada um deles aqui. Como a gente já falou, pessoal, todos os países que eu tenho pesquisado, inclusive eu tenho me esforçado para pesquisar o máximo possível, bens imóveis, mesmo que o proprietário seja estrangeiro, ele é regido pela lei da localização da coisa. Então, se você é brasileiro, compra um apartamento em Miami é brega. Compra um apartamento, sei lá, em Portugal, que é muito melhor. Vai ser regido aquele apartamento pela lei da Flórida. Então, isso já vem da Itália. Esse critério hoje é adotado em todos os países que eu conheço. Como a gente não pesquisou todos os países do mundo, mas os principais, assim, países da Europa, do continente americano, né? Então, a gente vê que é assim. Imóveis, mesmo que o proprietário seja estrangeiro, eles são regidos pela lei do lugar que estiverem situados. E isso surgiu lá na Itália no século XIV, ou seja, 1300, e lá vai bolinha. Sucessão aqui é no sentido para fazer inventário, entenderam? Que às vezes vocês podem não saber. Então, na sucessão, o processo de inventário vai ser no domicílio do falecido. A maioria dos países adotam. Alguns adotam nacionalidade, aí já varia. Mas a maioria, inclusive o Brasil, por exemplo, o processo de inventário tem que dar entrada no país do último domicílio do falecido. Não importa a nacionalidade. Se ele tiver, por exemplo, bens no exterior,
Aí você dá a entrada no processo aqui e julga, se for bens imóveis, com a legislação daquele país de origem. Contratos, esse critério de contratos do lugar da celebração, ou seja, o lugar que o contrato foi assinado, existe na LINDB, embora hoje as partes escolham. Hoje em dia, principalmente em contratos empresariais, as partes já podem escolher a lei de qual país. Mas na nossa LINDB ainda tem o lugar da celebração. Delitos, pessoal, aqui seriam crimes. Alguns de vocês sabem que delitos são crimes, né? A maioria dos países adotam isso, a lei do lugar do ato. Excepcionalmente, em alguns casos, como por exemplo de diplomatas, acho que vocês lembram disso, de direito internacional privado, aí se usa o critério da lei da nacionalidade da pessoa que cometeu o crime, né? Ou seja, o diplomata, ele não é julgado no país que ele cometeu o crime, ele é julgado no seu país de origem, né? Mas aí é uma exceção. A maioria dos países, os delitos são julgados de acordo com a lei do lugar do ato. Professor, o que é glosa? Glosa significa verso. É isso que seria glosa. Eles são chamados de glosadores porque esses juristas, eles pegavam os artigos da lei romana e eles faziam pequenos versinhos embaixo do artigo comentando. Às vezes até em poesia. Entendeu? Entendi, obrigada. Uhum. Pronto, escola estatutária francesa eu vou deixar para falar, que é um assunto mais áspero, eu vou deixar para falar na próxima aula. Acho que por hoje é só. Vocês têm alguma pergunta? Não, Até então, não. Kleber Renan falou Flórida. Sim, a legislação da Flórida. Por exemplo, se um brasileiro compra um imóvel no exterior, na Flórida. Tem muitos, né, que tem. Inclusive gente aqui em Caruaru, viu? Não pensem que quando eu falo assim, mas vai comprar... não, é uma coisa de um milionário bem distante. Não, às vezes a pessoa nem sabe. O fulano é dona ali de uma empresa ou do supermercado, ele tem um apartamento em Miami, quando vai olhar. Nos últimos anos, o pessoal estava comprando em Portugal. Viu, Kleber? Nos últimos anos o pessoal estava comprando em Portugal porque o governo português, embora eles deram uma restringida nisso, mas se você comprasse um imóvel a partir de 200 ou 300 mil euros, eles davam um visto permanente. E aí, lembrando, o visto permanente de Portugal vale para toda a União Europeia. Tá certo? E aí, pronto, durante essa crise, só para... Esse assunto é pertinente, né? Tem a ver com o que a gente está falando aqui. Só assim, para vocês terem uma noção. Nesse período de crise agora, Portugal, que teve, né? Portugal investiu muito nessa questão de imóveis, sabe? E muitos brasileiros, mas não só brasileiros, angolanos também, comprando imóveis em Portugal, e Portugal fazendo o seguinte, olha, nós damos o visto permanente se você comprar um imóvel de 200 ou 300 mil euros. Gente, brasileiro assim, comprar em Miami, correram, porque, como eu disse, Portugal dá o visto permanente de Portugal vale em toda a União Europeia. Além disso, a qualidade de vida em Portugal é muito melhor do que em Miami, né, por exemplo, do que nos Estados Unidos em geral. Né? Para quem não sabe, Portugal é um dos países mais seguros do mundo e hoje é um país, né, um país que tem um nível de qualidade de vida muito bom. Apesar que eu só recomendo Portugal para quem tem dinheiro. Para quem não tem dinheiro, não é um lugar muito bom para ganhar dinheiro, não. Agora, para quem tem, ou se você já não precisa ser muito rico, pronto, que nem tem um colega nosso que agora saiu da SES, trabalhou muito tempo, já está aposentado, né? E o filho dele passou, inclusive em RI, passou lá na universidade, e ele está indo embora para Portugal, a morar lá. Ele não é uma pessoa rica, mas ele tem uma renda, tal, tem a sua aposentadoria, vai morar no interior, o que ele ganha dá para ele viver, e tem um bom padrão de vida, e lá ele fica mais tranquilo, né, já é uma pessoa já de uma certa idade, e vai ficar lá em Portugal. Tinha uma casa muito boa em Recife, acho que ele vendeu, deve comprar outro lá. Agora eles estão em Portugal, eles estão restringindo, eles não estão permitindo mais que seja em Lisboa e no Porto, só para vocês saberem. Por exemplo, cidades do interior, mas que eu saiba, parece que ele vai para Leiria, alguma coisa assim.
uma cidade lá do interior de Portugal. Aí quer dizer, não é mais negócio você ter um visto permanente, válido para toda a União Europeia, do que só um para os Estados Unidos? O que é que vocês pensam disso? Né? Eu preferia. Porque se for assim, não, eu quero um país para ter oportunidade, eu preferia ir para o Canadá, né? E Heloísa, se for assim, para lugar, não, eu quero ir em um lugar que eu tenha mais oportunidade, um Canadá da vida, ou Austrália. Pronto, a gente também tem alunos na Austrália, né? Tem egressos nossos de RN na Austrália também. Mas assim, no caso de uma pessoa que já tem uma aposentadoria, né? Sim, eu acho que hoje para imigração, para você assim, não, eu quero ir para o país que eu tenho oportunidade para trabalhar. Acho que esses dois aí, Canadá ou Austrália, é melhor opção do que agora. Professor, Oi. falando em Austrália, já que você tocou no assunto, me veio um tema agora na cabeça. Eu acho que vai ser tema das próximas aulas, mas se eu puder responder agora, agradeço. Sim. Durante o intercâmbio que eu tive na Austrália, eu conheci uma família ao qual a mãe ela era brasileira, o esposo dela ele era australiano, e daí ela já tinha uma filha de um outro relacionamento quando ela estava aqui no Brasil, que ela era brasileira, e um filho com esse rapaz, com esse homem australiano, que no caso ele era australiano por ter morado lá. Aí Certo. eu identifico que a mãe conseguiu a nacionalidade australiana através do casamento. Mas e a filha dela? Que tipo de nacionalidade ela consegue ter? Tipo, qual o visto que ela consegue? Ela consegue a nacionalidade australiana só por conta que a mãe foi casada com um australiano? Eu não sei. Pronto, a sua pergunta é bem pertinente. Aí é o seguinte: existe um pouco um mito de que a pessoa adquire a nacionalidade automática por casamento. Não. Poucos países você vai ter, é muito restrito. Como os Estados Unidos fazem isso, as pessoas pensam que a regra dos países é essa. Não. Você não adquire, a maioria dos países, não sei o caso da Austrália, porque eu não conheço a legislação australiana a fundo nesses termos. Mas a regra da maioria dos países, aí teria que ver lá a legislação australiana. A regra da maioria dos países é que você não adquire a sua nacionalidade por casamento, tá? Poucos países, efetivamente, Estados Unidos é um exemplo, né, de lugar que adquire nacionalidade por casamento. Só que aí a filha dela pode adquirir via naturalização. E geralmente, a maioria dos países, e também aí eu não sei especificamente o caso australiano, facilita quando você chega criança no país. E o fato dela ter um esposo australiano também facilita. Porque, veja só, a naturalização você pode adquirir com base no tempo, e aí a legislação de cada país é que define isso, por isso que eu estou falando que direito internacional privado é uma coisa que você tem que pesquisar a legislação. Por exemplo, nacionalidade é um assunto que a gente vai ver no ponto 6. Aí a gente tem que pesquisar a legislação australiana num caso desse. Mas, assim, a regra é o seguinte, em muitos países, e acredito que a Austrália também siga. Se você é criança, ou se você é casado com um australiano e chegou ali, isso já facilita a sua naturalização, tá certo? Facilita a sua naturalização para você se tornar um nacional daquele país. Sim, sim. Eu lembro bem que quando eu estava lá, eu questionei, eu não tinha muita experiência da área ainda, estava no ensino médio, eu lembro bem que eu perguntei a ela como é que tinha corrido, e ela falou que através do casamento, assim como também nos Estados Unidos, como você citou aí, facilitou, né, a situação pelo fato dela ter casado com um australiano, mas também ela precisou passar um tempo no país sem ter que sair dele. E Certo. conseguir algumas assinaturas que comprovassem que realmente ela conhecia ele há um tempo e que realmente tinha casado com ele. E através disso facilitou o visto dela, a nacionalidade dela, enfim. Isso eu entendi para a mãe. Aí por isso que me criou a curiosidade para a questão da filha em si. Pronto. Você, inclusive, você poderia dar uma pesquisada no site do próprio governo australiano e ver isso e passar para a gente. Porque, entendeu? Para ver exatamente qual é o critério que a Austrália adota. Porque, como eu estava dizendo aqui, a principal fonte do direito internacional privado é o direito interno dos países. Como a gente não tem condições de analisar todos os países, a gente acaba analisando alguns que a gente conhece, que tem mais proximidade. Como, por exemplo, eu conheço bem a legislação americana, portuguesa, né? Que são países assim que a gente tem mais um contato.
né? Mas a australiana eu não conheço. Aí seria interessante depois você dar uma entrada. Inclusive, eu já entrei algumas vezes no site do governo australiano, e eles são bem detalhados, eles colocam as informações, né? E você, inclusive, poderia depois dar uma olhada e informar aqui para a gente, assim, com mais detalhe. Se lá na Austrália existe essa aquisição automática por casamento, como acontece nos Estados Unidos, ou se simplesmente facilita, como acontece, por exemplo, com o caso do Brasil e na maioria dos países europeus. Ou seja, se você é casado com um brasileiro, você não é naturalizado automaticamente, mas aquilo facilita o processo de naturalização, dispensando, por exemplo, questão de prazo. No Brasil dispensa prazo, e você já está dizendo que na Austrália ela teve que permanecer um tempo lá no país, né? Sim, sim. Eu vou estar pesquisando e, se possível, eu vou tentar entrar em contato com ela. Ainda tenho contato com ela. Inclusive, a filha dela, ela vai estar casando no final desse ano com um australiano. E daí eu fiquei pensando, será se era o visto dela que ia vencer? Ela é necessário agora ela casar com um australiano para garantir a nacionalidade também? Mas aí eu vou estar pesquisando e perguntando a ela e trago para a aula. Com certeza, isso interessa a gente, e é assunto pertinente também para vocês entenderem que direito internacional privado demanda que a gente às vezes pesquisa. Quando a gente pega assim um país que a gente não tem tanto esse conhecimento, a gente tem que dar aquela pesquisada já sabendo, olha, isso aí varia de acordo com a legislação do país, porque a principal fonte realmente é a legislação daquele país, né? Que, como eu disse, a Austrália eu acho uma boa opção hoje de imigração, né? O país, inclusive, o número de habitantes na Austrália, comparado ao território, é muito pequeno, então eles têm uma necessidade de ter mais pessoas, né? De ter, eu não sei quantos milhões de habitantes, deixa eu olhar aqui na Austrália. Acho que deve ter uns 30, né? Quantos milhões de habitantes eu não sei, mas que mais da metade da população é estrangeiro. E a população da Austrália é muito idosa. Então, assim, como o país ele foi colonizado como parte de... Levavam para lá os prisioneiros da Inglaterra, então a população cresceu lá muito idosa. Então, realmente, quem povoa o país são os estrangeiros. Deixa eu olhar aqui. Habitantes de 2020. Eu sei que é mínimo, assim, comparado. O Canadá também é, né? 25 milhões, população da Austrália atual. 25 milhões, 963 mil, quase 26 milhões. O que é mínimo, porque o território deles é gigantesco. Eu sei que a maior parte do território australiano é desértico, mas mesmo assim é muito pequeno, né? Por exemplo, o estado de São Paulo tem uns 40 milhões de habitantes, pra vocês terem noção, né? Pernambuco deve estar batendo os 10 milhões de habitantes, 9, 10 milhões de habitantes. Um território pequeno. Sim, Gislaine, eu acredito que sim, é parecido. Deixa eu olhar o Canadá, quanto é que tá. Acho que o Canadá deve ter um pouquinho mais. Só que o Canadá é gelado, a Austrália é frio, é quente e desértica, né? Olha, vamos com esse quente até um certo ponto. Você ficou naquela parte de Nova Gales do Sul, por Não, ali? eu Qual foi? morei na Tasmânia. Então, assim, Tasmânia, sim. enquanto o senhor fala que a Austrália é quente, realmente, a gente tem essa teoria, mas é como a gente divide aqui no Brasil. A gente tem o Nordeste, que é quente. Se a gente for para o Rio Grande do Sul, vai ter um clima tropical, porque continua sendo o Brasil, mas tem esse clima mais frio, mais fresco, né? Então, lá Mas na Austrália... o clima da Tasmânia é subtropical? Seria mais ou menos como do sul do país, ou da Argentina e dos países Uruguai, por exemplo? Que eu acho que não é o clima, não chega nem a ser temperado, né? Olha, durante o período que eu passei lá, eu cheguei no verão. A máxima que eu peguei no verão foi o dia mais quente, ficou em 28 graus. E eu voltei no início do inverno e estava com -10. Ficou, tipo, Ixi, nessa faixa Maria. etária. Mas você estava no interior, numa área de montanha, ou você estava numa... Não, eu morei na capital da Tasmânia mesmo. Uhum. Porque eu pensei que o clima deles era do sul, era mais assim, tipo subtropical, tipo sul do Brasil, ou Uruguai, ou ali Argentina, né? Que é um clima assim que é frio, mas não chega, é difícil nevar, né? Que é um clima Pronto. mais... Aí lá não neva na cidade em si, neva nas montanhas. No entanto, as montanhas são dentro da cidade. Então eu conseguia da cidade ver a neve na montanha. Certo, estou entendendo. Canadá, vamos ver aqui, 37 milhões e 800. Canadá tem 12 milhões de habitantes a mais ainda do que... Então, tem Austrália, né?
Acho que proporcionalmente, se você pegar, não deve estar tanta diferença, não, porque o território canadense é maior. Bom, pessoal, mais alguma coisa, gente? Não, né? Então, vamos encerrar por aqui. A gente está vendo que bom que vocês estão entendendo a lógica da disciplina. A lógica é essa mesmo, é a gente discutir a legislação dos países, entender que a gente tem que pesquisar essa legislação e conhecer as regras gerais, né? Basicamente é isso, essa disciplina, que eu espero seja útil para vocês, né, semestre. Então, pessoal, é isso, me coloco à disposição de vocês, como sempre, durante o semestre. Espero que a gente consiga trabalhar bem, como a gente trabalhou no semestre anterior, e que Deus possa abençoar todos nós durante esse semestre, que a gente consiga vencer essa situação difícil que a gente está vivendo. Tenham fé e esperança, porque a gente precisa ter fé e esperança nesse momento. Entendam que a humanidade está passando por momentos difíceis, mas a humanidade já passou por momentos difíceis e todos nós vamos sobreviver. Vocês são jovens e a gente está aqui para ajudar vocês, tá certo, gente? Então é isso, obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Tá, boa noite, quiserem colocar o boa noite aqui. Até a próxima, boa noite. Aí, pessoal, Boa noite, professor, gente. até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente.